Tudo bem, galera? A gente está aqui na primeira aula do capítulo de conceitos básicos do curso de aprofundamento em Química Orgânica, no qual a gente vai fazer um resumo do capítulo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Quais são os conceitos básicos que a gente precisa para tocar a nossa vida aqui estudando Química Orgânica? O primeiro desses conceitos básicos não é fácil de compreender, não. Mas ele é um conceito que você precisa ter, um fundamento que você precisa ter no nosso curso. Qual é esse fundamento? É um fundamento que tem um apelidinho de mecânica quântica, certo? Pô, Tito, eu já fiquei desesperado aí, eu já não tenho ideia do que você já vai falar, eu estou nervoso. Não fique, camarada, não fique nervoso. O que você precisa ter em mente quando a gente estuda mecânica quântica? Primeiro, é o nome, né? De onde que vem esse nome mecânica quântica? Vem da constatação do Planck, certo? Que o quê? Que a energia se propaga, se transfere, é absorvida em pacotes. Então, energia em pacotes, em quantidades, certo? Em quantidades mínimas. E essa quantidade mínima, esse pacote mínimos, ele chamou de quantum. Tudo bem? Uma observaçãozinha boa é que o plural de quantum é quanta. Tá bom? Maravilha, pessoal. Então, a energia tem um pacote mínimo. Ela é sempre múltiplo de uma quantidade mínima. E como a gente está falando de energia, né? A gente associa isso muito com ondas eletromagnéticas. E a equação que o Planck propôs é que a energia de uma onda eletromagnética tem que ser múltiplo de uma constante, chamada agora de constante de Planck, vezes a frequência daquela onda eletromagnética. Tudo bem? Maravilha. Agora que a gente já sabe de onde vem o nome, tem alguns conceitos que são importantes dentro da mecânica quântica para a gente continuar o nosso estudo. Um desses conceitos, o próximo desses conceitos, o próximo grande conceito, é o chamado princípio da incerteza de um tal de Heisenberg. Certo? O que diz o princípio da incerteza de Heisenberg? Ele diz que a gente não consegue determinar com exatidão a posição e o momento de uma dada partícula. Então ele fala, ó, a incerteza da posição, que é o ΔX, a incerteza é o que, pessoal? A incerteza é o quanto é o erro da minha medição, é o quanto eu não consigo identificar que é exata a minha medição, certo? A variação ali de erro. Então, a incerteza da posição e a incerteza do momento, quantidade de movimento, né? ΔP, obedecem o quê? Obedecem o princípio, a equação do princípio da incerteza de Heisenberg. O produto dos dois, ΔX vezes ΔP, é sempre maior ou igual a constante, o H cortado, na verdade, que é a constante de Planck dividido por 4π. Perdão, o H cortado sobre 2. Olha aí, eu já cometendo erro. É o H cortado sobre 2, o H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, ou seja, o produto entre incerteza da posição e incerteza do momento tem que ser maior ou igual a constante de Planck dividido por 4π ou H cortado sobre 2. Beleza, pessoal? Maravilha, Tito. Só isso, então, tá fácil. Calma, pessoal. Vamos dar uma melhoradinha. Além do Planck e do Heisenberg, a gente tem uns outros caras. Um cara que diz o seguinte, olha só, sabe esse negócio que vocês descobriram para as ondas eletromagnéticas, certo? Vocês estão falando aí de propagação de energia, não vale só para onda eletromagnética, não. Vale para corpo, certo? Quem disse isso foi o de Broglie. De Broglie.
ou de Broglie para os íntimos, certo? Então ele diz o seguinte, existe uma característica dual onda e partícula para todos os corpos. Então ele é chamada dualidade onda-partícula de Broglie. Dualidade onda-partícula. E conforme a partícula vai ficando menor, essa característica de onda vai se acentuando mais. Tudo bem, mas isso não quer dizer que não existe para corpos macroscópicos. O que o de Broglie diz é o seguinte, o comprimento de onda de qualquer partícula vai ser sempre a constante de Planck dividido pelo produto, mv, ou seja, dividido pelo momento daquela partícula, beleza? Tá. Agora, olha que legal, o de Broglie trouxe para a realidade da física quântica, da mecânica quântica, as partículas que o Heisenberg estava falando, e juntou o que o Heisenberg estava falando, de não sei encaixar ninguém, com o que o Planck estava falando, de a energia se propaga, certo? Então, mas partículas também são energia, partículas também são onda, beleza? Maravilha. Fomos andando nisso aí, um tal de Schrödinger começou a propor umas coisas legais. Também. Tito, várias coisas legais aqui. Você não vai se aprofundar nelas? Mais lá na frente no curso, né, pessoal? Assiste as próximas aulas que a gente se aprofunda um pouquinho mais, mesmo nesses conceitos básicos, certo? Porque o nosso curso é de aprofundamento em química orgânica para você passar em qualquer concurso que você queira passar aí, dos tradicionais, item, M. Mas vamos lá, pessoal. Schrödinger. O que o Schrödinger disse? Schrödinger disse, beleza, então esse tal de onda aí, onda-partícula, existe? Então tem que obedecer à minha função, certo? A minha equação de onda. Minha função de onda. Então essa função de onda, essa onda, tem que obedecer à equação do estado. Obedece à equação de estado, ou também chamada de equação de Schrödinger. Como é que é a equação de Schrödinger? Isso aqui já é um puta palavrão. H cortado menos H cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano da função de onda, né? Essa letra aí diferente é a função de onda, que é uma função da posição, que eu vou botar como vetor x. Tito, eu já me assustei com a função de onda. Tudo bem. Mas não se assuste com o vetor x, não. Porque esse cara aqui, é só uma representação mais simples da posição x, y, z. Tudo bem? Maravilha. Esse cara, mais quem? Mais o potencial daquela posição, também em função da posição e do tempo, né? Porque conforme o tempo vai passando, uma onda, né? Ela não vai subindo e descendo. Então, conforme o tempo vai passando, a onda vai se modificando também. Então, ela também possui uma função do tempo. Maravilha? Vezes, novamente, a função de onda é igual a quem? É igual, olha que legal, aquela constante que você falou que você nunca vai usar na vida. O i, a unidade imaginária, a raiz de menos 1. Certo? O i quadrado dá menos 1. Esse cara vezes o h cortado. Aí agora aqui o pior de todos. A variação da função de onda em razão do tempo. Certo? Também vai dar uma função que também varia com a posição e com o tempo. Beleza? Esse palavrão todo aí é a equação da função, é a relação que a equação de onda de Schrödinger tem que obedecer. Maravilha, pessoal? Perfeito. Tá, mas isso aí não está me envolvendo muito em química, não. Calma, vamos olhar o último conceito de física quântica que a gente tem que ter, que é o conceito abordado pelo Max Born. O que diz o Max Born? O Max Born diz, esse tal de Schrödinger é legal, ele descobriu a função de onda, mas, além disso, existe a função densidade de probabilidade, que é, dado uma posição,
ela me dá a probabilidade de eu encontrar a onda, da onda estar naquela posição, naquele dado tempo. Então é função densidade e probabilidade. Tem um apelidinho muito legal de FDP, certo? E a função densidade e probabilidade, ela é quem? Ela é, ó, Fzão de x, opa, do nada eu vou pro vermelho, Fzão de x, função densidade e probabilidade, também é uma razão da função e do tempo, da posição e do tempo. Ela vai ser quem? Ela vai ser um módulo da função de onda, certo? Ao quadrado. Nossa, ficou péssimo aquela setinha ali. Beleza? Então, essa é a função densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma certa onda num dado local do espaço em um determinado tempo. Tudo bem? Tá, Tito, mas onde é que eu vou usar isso? A gente vai usar isso no modelo atômico moderno. Ah, mas, pô, modelo atômico moderno, Tito? Eu já sei o modelo atômico moderno, é aquele que tem um núcleo e vão as coisas girando. Calma, calma. Então, já que você falou essa besteira gigantesca, vamos dar uma pensada, vamos dar uma reavaliada, vamos fazer um breve histórico. Então, breve histórico de quem? Do nosso modelo atômico. Então, breve histórico atômico, certo? O que diz, como é que foi desenvolvido o modelo atômico? O primeiro dos modelos atômicos, você se lembra, né? Era o modelo de quem? Era o dado átomo de Bohr, né? Não é? Não, átomo de Dalton. Átomo de Dalton. O que dizia o átomo de Dalton? Pô, ele era conhecido como aquele modelo do quê? Aquele modelo da bola de bilhar, né? Olha, ficou péssimo esse desenho. Meu Deus do céu. Certo? Eu vou até tirar esse cara aqui. Vamos. Acho que assim fica melhor, né? De fato. Olha aí. É o modelo da bola de bilhar. O que diz esse modelo da bola de bilhar? Ele diz que, o Dalton, na verdade, dizia que o átomo é o quê? Para começar é pelo nome, né? Que quer dizer átomo é o quê? Átomos são indivisíveis. Vou começar pelo nome, não, é verdade. A primeira informação importante é que toda matéria é composta por átomos. Beleza? E quem são os átomos? Os átomos são esferas maciças. Átomos são esferas maciças certo? Pequenas. Se chama átomo porque é indestrutível, certo? E homogêneas, ou seja, parece mesmo uma bola de sinuca ou bilhar. Homogêneas. Maravilha? Além disso, os átomos são o quê? Os átomos, se eles são todos de um mesmo elemento, então átomos de um mesmo elemento, sempre são iguais. Então, de um mesmo elemento. Do mesmo elemento. São idênticos. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Faltou um. Átomos de um mesmo elemento são idênticos. Além disso, como o Dalton estava avaliando lá as leis ponderais, tinha muito a ver com reação, ele precisava dizer o que eram reações. E ele disse, reações são, na verdade, o quê? Se é uma reação, a matéria está sendo transformada. Então, reações são rearranjos de átomos. Os átomos estavam associados de uma dada maneira, eles reagem e passam a se associar de outra.
Tudo bem, pessoal? Maravilha, então. Além disso, esse modelo aí foi um modelo bastante duradouro. Só não foi mais duradouro do que o próximo. Um tal de Thomson desenvolveu o seu átomo a partir do estudo da ampola de Crookes. Certo? Thomson. Pessoal, não é Thompson, não. É Thomson. Tá bom? Ele fez experimentos lá dos raios catódicos, se lembra? Eram raios que saíam do cátodo na ampola de Crookes. Raios catódicos. E ele descobriu que esses raios catódicos, na verdade, eram um tráfego de matéria. Matéria que tinha massa, certo? Aí ele fez uma estimativa da massa e descobriu que essa massa era muito menor do que a massa do menor átomo, que era o hidrogênio. Então aí ele falou, cara, a gente tem uma partícula aqui. Só que essa partícula não pode ser átomo, porque ela não é de matéria, de uma matéria específica. Ela é uma matéria assim meio que sem muitas características. Ela só tem uma carga. Ela tem uma massa bem pequenininha e ela tem uma carga. E ele de fato descobriu o que a gente hoje conhece como o quê? Como os elétrons. Então a gente descobre. Oh, ficou péssimo aí, né? Descobre os elétrons. Tá, mas e aí? Aí ele precisa saber de onde que estão vindo esses elétrons. Então ele propõe o seu modelo atômico. O que diz o modelo atômico de Thomson? Ele diz o seguinte, olha só, átomos são esferas, que nem falou Dalton. Átomos são esferas. Mas essas esferas não são bolas de bilhar. Essas esferas são o quê? São esferas carregadas. E olha que legal, carregadas positivamente. Então essas esferas têm carga positiva, certo? Elas são homogêneas e elas têm no seu interior elétrons, que são essas partículas bem menores do que o menor dos átomos. Então, elétrons habitam o interior e a superfície do átomo. Tudo bem? Maravilha. Além disso, esses elétrons estão em movimento. Não está dando para ler. Vamos lá. Os elétrons dentro do átomo de Thomson, elétrons estão em movimento circular em rotas coplanares, no mesmo plano, e concêntricas. Coube. Deu uma roubadinha, mas coube. Certo? O átomo de Thomson, ele é meio assim, ó. E ficou péssimo esse aqui também, né? Olha que coisa horrível. Mas vem cá, é isso aí mesmo. Esse átomo de Thomson, tem umas... Tá vendo aí, ó? Ele é essa esfera azul. E ao redor dessa esfera azul, você tem os amarelinhos, que são os elétrons. Tudo bem? E esses elétrons estão lá dentro, girando nessas rotas concêntricas. Beleza? Ó, nota. Eu tenho o elétron que está ali em cima na superfície e eu tenho o elétron dentro do átomo. Maravilha? Se lembra que para o Thomson, o átomo, essa massa homogênea, essa gelatina homogênea, que o elétron vai circundando, certo? No seu interior. Beleza? Além disso, agora o Thomson precisava explicar de onde que surgiam os elétrons do experimento dele na ampola de Crookes. E ele explicou. Ele falou assim, ó, elétrons da superfície
de um átomo podem ser retirados. Tudo bem? Maravilha. Esse modelo do Thomson foi o modelo que mais perdurou, certo? Ele explicava tão bem o que a gente tinha no dia a dia que durante muito tempo ele foi aceito. Ele foi o modelo que mais ficou aceito durante o período, certo? Durante o tempo. Tá difícil sair as palavras. Mas é isso aí. Um dos estudiosos, um dos discípulos do Thomson decidiu, cara, eu vou comprovar que o modelo de Thomson está certo e eu vou fazer um experimentinho ali. O nome desse cara era Rutherford. E ele fez um experimento que ele fazia o quê? Ele bombardeava, Rutherford, ele bombardeia a folha de ouro. Se lembra? Bombardeia a folha de ouro. Folha de ouro. Com o quê? Com partículas alfa, partículas que ele sabia a carga. E o que ele descobre? Ele descobre nesse bombardeio que, na verdade, o átomo é dividido em duas regiões. Quais são essas regiões? Vamos lá. Esse bombardeio do Rutherford da folha de ouro gerou que o átomo é dividido em algumas regiões. Quais são? São duas. O átomo, na verdade, é dividido e não é mais aquela esfera homogênea do Thomson, certo? E os elétrons ficam andando no seu interior. O átomo é dividido em núcleo, certo? Que tem quase toda a massa do átomo, então ele é o grande maciço, certo? Do átomo. Ele é mínimo pequeno, então ele é altamente denso, né? Se ele tem quase toda a massa do átomo, certo? E ele é bem pequenininho, ele é altamente denso. E ele é positivo. Positivamente carregado. Certo? A gente, às vezes, diz com isso que o Rutherford descobriu o próton, que é essa partícula positiva que está dentro do núcleo. Tudo bem? Depois um cara lá descobre, o tal de Chadwick, descobre que tem os nêutrons também lá dentro do núcleo. Beleza. Além do núcleo, o Rutherford falou, existe também a eletrosfera, que não tem esse nome à toa. Ela é onde habitam os elétrons. Então, ela é onde estão os elétrons. Certo? Além de ser onde estão os elétrons, ela quase não tem massa. E ela é cheia de vazios. E ocupando a extensão toda do átomo. Então, todo o átomo. Ocupa todo o átomo. Beleza? Para você ter ideia, o núcleo lá, ele é uns 10 mil avos a 30 mil avos do... Pô, esse 10 mil aí ficou péssimo, né? Vamos fazer aqui, ó. 10 mil avos. 10 mil avos a 30 mil avos do tamanho do átomo. Então, se o núcleo é uma ponta de alfinete, uma mosca, o átomo inteiro é um maracanã. Olha que coisa louca. Pra você ter ideia da diferença da dimensão do átomo para a dimensão do núcleo. Tudo bem? Tá, mas Tito, você não falou que tem modelo aí, você só falou que ele dividiu, porque de fato o Rutherford não propôs modelo. Quem propôs o modelo e hoje a gente chama do átomo, é quase uma homenagem ao Rutherford. A gente chama do átomo de Rutherford Bohr. Enquanto o átomo de Thomson foi o átomo que mais durou, esse foi um dos átomos que menos durou, certo? Rapidamente isso aí foi descartado. O que dizia o átomo de Rutherford? O Rutherford Bohr, perdão. O Bohr propôs uma solução para o problema do Rutherford. Ele falou assim, cara, quer saber? Olha só, na verdade, esses elétrons aí, que estão nessa eletrosfera, giram
elétrons giram ao redor do núcleo, em órbitas circulares. Tudo bem? Cada uma dessas órbitas, cada órbita, define um nível atômico, certo? Esse nível atômico, representado pela letra N, está associado a quem? Se a órbita, são várias órbitas, tem que ter a distância, né? E o nível atômico está associado à distância para o núcleo. Como é que fica essa distância? Olha só, o Bohr postulou que essa distância para o nível atômico N é o N ao quadrado vezes uma constante que ele chamou de raio de Bohr. Ele não, né? Posteriormente foi chamado de raio de Bohr, que é 0,0, aproximadamente, né? 0,0529 nanômetros. Então, um raio muito pequeno. Maravilha, pessoal? Tá, então, Tito, átomo de Bohr é aquele que a gente tem na cabeça, que é aquele com várias elipses, né? Não, nada a ver. O átomo de Bohr é esse cara aqui, ó, pessoal. Estão vendo aí? Olha aí, ó. Ele é um átomo que tem um núcleo. Pô, Tito, mas o núcleo é pequenininho. Eu sei, mas não dá para... Se a cabeça do alfinete e o outro é o Maracanã, não daria para representar, né? O núcleo seria um pontinho aqui. Mas olha só, o núcleo aí, ó, é aquela parte central desse desenho. Ao redor dele tem aqueles elétrons. Esses elétrons aí, para o Bohr, estão em movimento circular. Tudo bem? A pergunta é, Tito, mas eu não entendi por que o Rutherford não conseguiu chegar a essa conclusão. Ah, o Bohr disse, olha só, por que esse cara não sai, por que esse elétron não sai, certo, desta órbita aí? Porque ele, para sair da órbita, tanto para vir para uma órbita menor, ele precisa liberar a energia. E a energia para ele liberar aqui tem que ser a energia do Planck, do pacote. Se ele não consegue liberar essa energia, se ele não tem essa energia para liberar, ele não vai mudar de órbita, certo? Assim como ele passar de uma órbita menor para uma órbita maior, aqui era liberar, ele precisa receber essa energia. Então, se ele não receber, ele não vai mudar de órbita. Enquanto ele não recebe, ele não consegue nem liberar e nem absorver, ele fica girando lá ao redor do núcleo. Tudo bem? O átomo de Rutherford, de Bohr, né, na verdade, propunha uma coisa muito legal, que eram esses saltos. Então, os átomos podem saltar de uma órbita para outra. Então, você vê a iluminação, você vê como é, ele está explicando como é que os átomos emitem luz ou absorvem a energia magnética que é bombardeada sobre eles. Tudo bem? Mas por que isso não explicou bem, por isso que isso não perdurou? Porque assim, o Bohr está usando um conceito da física quântica, que é a energia quantizada. E os outros que a gente viu lá em cima? Cadê o princípio da incerteza de Heisenberg? Cadê a dualidade onda-partícula do Bohr, do de Broglie? Cadê a função densidade-probabilidade do Max Born? Cadê a equação de onda de Schrödinger? O Bohr não usou nada disso, certo? Então, rapidamente, esse modelo caiu em descrença. O que a gente tem, portanto, hoje? Agora sim, a gente tem o que a gente chama de átomo moderno. Eu não sei por que a gente não chama esse átomo de Schrödinger. Eu acho que o Schrödinger foi o grande proponente dele, o cara que mais chegou perto de propor algo legal. Aí, a equação praticamente é toda dele. O que diz o átomo moderno? Primeiro é o seguinte, eu não consigo definir a órbita. Se eu não consigo definir nem a posição e nem a velocidade, como é que eu vou dizer que ele está numa órbita circular? Então, os elétrons estão no movimento aleatório.
estão em movimento. Como é que a gente chama movimento aleatório para ficar chique? Chama de browniano. Tudo bem? Então, os elétrons estão em movimento browniano. Então, eu não tenho como definir a posição e a velocidade, a posição e o momento dele. Então, ou seja, eu consigo definir o quê? Eu só temos a função de onda deles. Só temos, portanto, temos apenas o que a gente chamou lá, o Bach-Born, na verdade, chamou de quê? Apenas a densidade de probabilidade. Então, a função densidade de probabilidade de eu encontrar o elétron numa dada posição. Probabilidade. Tudo bem? Se eu tenho uma região de probabilidade, se eu tenho probabilidade, eu consigo calcular qual é a região de máxima. E sim, a região de máxima probabilidade. Então, a região em que a probabilidade de eu encontrar um elétron é máxima é chamada orbital, em homenagem às órbitas lá do Bohr. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Cada um desses orbitais, isso é a equação, cada orbital, né, da nossa cabeça, orbital, abriga no máximo até 2 elétrons. Tudo bem? Cada uma dessas regiões de máxima probabilidade abrigam 2 elétrons, perdão. Além disso, a gente continua tendo os níveis atômicos. Os níveis atômicos, porém, agora recebem um nome legal. Níveis atômicos são níveis atômicos são os números quânticos principais. Números quânticos principais no átomo. Vai escrever aqui na minha careca. Baixa aqui, título, o pessoal ver. Representado pela letra N. Tudo bem, pessoal? Maravilha. O nível atômico, o Bohr acertou. Ele está associado a quê? E está associado à distância que o elétron está do orbital ao núcleo. A distância do orbital ao núcleo agora é o nível atômico que o Bohr falou lá e recebe o nome de número quântico principal. Tudo bem? Aí a gente tem a adição de mais 3 números quânticos. Existem também mais 3 números quânticos. Tito, de onde isso saiu? Está na aula lá de conceitos básicos, as próximas aulas, certo? Do curso, em que a gente dá uma aprofundada nisso aí. Mas esse conhecimento aqui já está bastante bom para boa parte das questões. Existem mais 3 números quânticos. São eles. Quais são? O número quântico secundário, mas que eu prefiro o segundo nome dele. A gente também chama ele de azimutal, certo? Número quântico saiu azimutal. Nossa, tá difícil. Azimutal. Tudo bem? Número quântico azimutal. Ele indica o quê? O que o número quântico azimutal nos dá? Vamos um pouquinho. O número quântico azimutal indica para a gente o formato
indica o formato da função densidade e probabilidade, da função máxima densidade e probabilidade, ou que a gente apelidou de orbital. Tudo bem? Maravilha. Ele pode variar, ele pode variar em função do n. Ele vai do zero, o número quântico azimutal, que é representado pela letra L, vai do zero até o n em que ele se encontra. Então, se eu tiver no nível 1, eu tenho só o L igual a 0. Se eu tiver no nível 2, eu tenho o L igual a 0 e o L igual a 1. Tudo bem? Maravilha? Além do número quântico azimutal, que indica o formato, só para a gente se lembrar, como é que é esse formato mesmo? A gente pode ter esses múltiplos formatos aqui, ó. Olha aí, galera. Olha que coisa louca. Esses são os formatos possíveis para esse tal de orbital, certo? Olha aí. Eu tenho o orbital ali S, que é o mais famoso, né? Que é esse orbital circular aqui, ó. Perfeito? Além desse orbital S, olha lá. Pô, Tito, de que é esse S0? É um S em outro nível. É o 2S. Maravilha? Ó, eu tenho os orbitais 2P e eu tenho os orbitais 3S. O 2P é um duplo lóbulo, certo? E assim por diante. A coisa começa a ficar mais feia. Pô, Tito, por que isso não está tão bonitinho como eu vi no ensino médio? Cara, quando o cara vai desenhar para você no ensino médio, ele desenha só o orbital específico, que nem eu estou desenhando um duplo lóbulo do orbital P. Mas esse cara, se ele está no nível 3, ele tem um monte de orbitais que são mais internos no átomo do que ele. Então, na verdade, quando eu estou olhando ali, eu estou vendo toda a construção do átomo. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. Além do número quântico azimutal, eu vou tirar esse cara aqui, porque ele está atrapalhando, está muito feio. Além do número quântico azimutal, eu tenho quem? Número quântico primário no número quântico azimutal. Eu tenho o número quântico terciário. Quântico. Que também tem um apelido que indica terciário a sua origem. Ou magnético. Cara, esse cara aqui, ó, indica o momento magnético do orbital, certo? Ele me diz qual é o momento magnético do orbital. E a partir de saber qual é o momento magnético do orbital, eu posso saber qual é o orbital em si. Então, eu também posso dizer que o número quântico magnético me indica qual o orbital que eu estou falando. Tudo bem, pessoal? O número quântico magnético, representado pela letra M ou ML, eu prefiro ML, certo? Ele varia de quem? Ele varia de menos L até, passa pelo zero e vai até o L. Tudo bem? Então, se eu estou no orbital no número quântico azimutal de L0, que a gente sabe que são os orbitais que a gente chama de orbitais do tipo S, eu só tenho um ml possível, que é o zero. Tudo bem? Agora, se eu estou no L igual a 1, eu tenho mLs, eu posso ir do ml menos 1, também tenho o ml igual a 0, e por fim, o ml igual a 1. Tudo bem? Se o ml me indica qual orbital, quantos orbitais eu tenho no L igual a 0? 1, 2, 3. Tudo bem? Então, no subnível L igual a 0, que é o chamado subnível de tipo P, ou orbital de tipo P, eu tenho 3 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Daí eu tenho o quê? Primeiro se cada orbital abriga dois elétrons, eu tenho quantos? Olha lá, para cada L, eu tenho 2L mais um
orbitais. Não é isso? E para cada orbital eu posso ter 2 elétrons. Então, para cada L, eu posso ter 4L mais 2 elétrons. Tá. Não quer dizer que eu vou ter, quer dizer que é a possibilidade de eu ter elétrons naquele subnível. Tudo bem? Por fim, pessoal, o último número quântico, eu falei que tinha mais 3, é o chamado número quântico de spin. Certo? Hoje em dia ele é chamado só de spin. Por quê? Porque de spin dá a entender que ele está rotacionando, que ele está rodando, certo? E a gente sabe hoje não, a gente analisando a equação de Heisenberg, a gente tem concepção. Ué. Eu não consigo nem saber onde esse cara está e qual a velocidade que ele está. Eu vou saber se ele está rodando ao redor do próprio eixo. Não tem como dizer isso. Agora, o que eu sei do elétron? Que hoje a gente chama de spin. Eu sei que ele tem um número, ele tem um momento magnético. Então, o spin indica o momento magnético. Pô, Tito, mas esse não era o anterior? Não, aqui antes era o momento magnético do orbital. Aqui é o momento magnético do elétron em si. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Só a gente dar uma olhada na imagem aí, ó. Nessa imagem que dá uma boa concepção. Olha aí, ó. Olha lá, os níveis. São os caras que estão saindo ali, ó, se afastando do núcleo. Então, conforme eu vou andando no nível, eu tenho maior distância para o núcleo, né? O L indica qual é o formato. No caso aí eu tenho L igual a 1, que é um subnível do tipo P, que é esse duplo lóbulo, certo? O ML me indica, ó, qual o orbital. Se eu tenho L igual a 1, se eu tenho tipo P, eu tenho orbitais nas 3 direções, x, y e z. Se eu escolho o ML, eu sei qual é a direção do meu orbital, tudo bem? E o MS, ou spin, né? Não esqueci de falar que o spin ele é representado ou pela letra MS, ou pela letra S, ou pelas letras MS. Tudo bem? Eu prefiro a letra S. Então, ele indica qual é o momento magnético do elétron. A gente faz essa associação aí com a rotação do elétron, mas como eu disse para vocês, a gente não tem como definir isso com exatidão, porque a gente não sabe nem onde é que esse cara está. Eu vou ficar dizendo que ele está rodando ao redor do próprio eixo. Não tem como, né? Ele tem um momento magnético próprio da função de onda dele. Como ele tem uma função de onda que varia campo elétrico, ele com certeza gera um campo magnético. E os campos, eu tenho 2 possibilidades de campo magnético para 2 elétrons no mesmo orbital. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, esse S tem 2 valores possíveis. Para a gente não confundir com ml, que vai variando de menos L até L, a gente diz que o S pode assumir 2 valores, menos meio ou mais meio. Tudo bem, pessoal? Menos meio ou mais meio. Tá, Tito, mas toda hora que eu for desenhar um orbital, eu vou ficar desenhando esse cara desse jeito? Não. A gente precisa simplificar representações. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente for representar um orbital, por exemplo, um que está no nível 2, eu escrevo 2. Pô, ele é um orbital do tipo L igual a 1, que a gente chama de orbital do tipo P. Então eu vou escrever assim, ó, 2P. Então eu já estou indicando qual é o cara, né? Então ele está no nível 2, ele tem o formato do tipo P, certo? E geralmente eu coloco a quantidade de elétrons que eu coloquei ali. Tá, o que isso quer dizer? Pô, eu não vou ficar desenhando o duplo lóbulo, certo? Que representa esses 3 orbitais e posicionar ele ali no espaço. Eu vou desenhar, na verdade, uns quadradinhos assim, né? Beleza? E vou dividi-los. E vou dizer, cada quadradinho desse aí é um orbital. Beleza? Não tinham 3 elétrons lá dentro? Eu vou colocar 3 elétrons dentro aqui dos meus orbitais. Tudo bem? Ou seja, dentro do meu subnível. Notem o seguinte, se é momento magnético, esse cara aqui, ó, tem o S,
Tem o L igual a -1, esse é o L0, esse é o L1, beleza? E esses caras aqui, ó, que eu estou botando para cima, eu vou dizer que vou convencionar, que ele é o spin menos meio. Tem alguns livros que mudam isso, põe o primeiro que eu insiro para mais meio. Como assim, Tito, o primeiro que eu insiro? Vamos lá, vamos seguir. A gente já fala disso. Maravilha? Então, como é que vai ser esse negócio de saber qual é o subnível, onde que eu estou no átomo? A gente precisa fazer algo que a gente chama de quê? Sei que você já sabe, sei que você já está gritando aí na sua casa. Distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica nada mais é do que colocar os elétrons nos níveis e subníveis e orbitais de um átomo. Tá, mas como é que eu faço isso, Tito? O primeiro princípio que eu tenho que seguir é o princípio de Aufbau. O que disse Aufbau? Não disse nada, porque isso não é uma pessoa. Aufbau é construção em alemão. O princípio de Aufbau diz o quê? Que a gente insere, seríamos elétrons na eletrosfera em ordem crescente, ou seja, partimos da menor para maior, de energia. Certo? Então, eu vou construindo da menor energia para maior energia, certo? Ao inserir elétrons. Tá, mas como é que eu vou saber qual é o subnível de menor energia? Qual é o nível de menor energia? Ah, isso aí é legal, pessoal. Por quê? Porque tem um cara que construiu isso pra gente, que é um tal de Linus Pauling. Ele fez um diagrama de fácil assimilação que tem a ordem de quais são os níveis e subníveis mais e menos energéticos. Tudo bem? Como é que é o diagrama de Linus Pauling, pessoal? Olha lá. Isso aí. Olha aí, o diagrama dito diagrama de Linus Pauling. Vamos dar uma aumentada aqui, porque desse tamanhozinho não dá, né? Olha aí, o Linus Pauling já bildurou pra gente qual é a sequência de quê? A sequência de maior energia, de crescimento de energia. Então, este subnível aqui é o de menor energia. É o subnível menos energético. Certo? Depois dele, eu venho para o 2S. Depois do 2S, o 2P. E depois do 2P, o 3S. Depois do 3S, 3P. Depois do 3P, o 4S. Nota que eu não fui do 3S para o 3P para o 3D direto, que é quando L é igual a 2. Eu fui do 3P para o 3S2. Entendeu? Não é trivial, isso aí tudo é equação. Por isso que esse diagrama de Linus Pauling ajuda tanto a gente, porque ele botou de uma maneira de fácil assimilação, certo? Como é que é esse crescimento de energia. Perfeito, pessoal. Ou seja, a gente vai seguindo o princípio de Aufbau, colocando elétrons. Em cada orbital eu consigo colocar 2 elétrons, né? Então, no S, que só tem um orbital, do tipo S, só tem um orbital, só consigo 2. Do tipo P, que são 3 orbitais, eu consigo colocar 6, né? 2 para cada um. E no D, que são 5, eu consigo colocar 10. No F, que são 7, eu consigo colocar 14 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Conforme a gente vai colocando os elétrons dentro de um orbital, fazendo essa configuração eletrônica, a gente chega um momento que acaba a quantidade de elétrons. A gente sabe que o número de prótons para o átomo estar eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons.
Então chega um momento que eu vou parar de colocar o número de elétrons. Quando eu parei, o último nível que eu coloquei elétrons, então o último nível com elétrons, é o chamado, o nível ou camada de valência. Ele está associado com o número de ligações que aquele elemento vai conseguir fazer. Tudo bem, pessoal? Além disso, eu também posso fazer o quê? Olha lá, eu não falei para vocês que eu ia do 4P para o 3, do 3P para o 4S, não é? E depois do 4S eu voltava lá para o 3D e ia colocando no 3D. Ou seja, eu fui colocando aqui no último, certo? Subnível, lá no nível 3, ao invés de ser no nível 4, que eu já tinha colocado 2 elétrons, certo? Esse último subnível, então o último subnível preenchido, não é o subnível de valência, né? Nível de valência é o último nível. Então, se eu botei lá no 4S2 e depois alguns elétrons no 3D, certo? Ele não vai ser, o 3D não vai ser não vai estar no último subnível, perdão, no último nível, na camada de valência. Mas ele vai ser o subnível de menor energia. Eu não fui botando em ordem crescente de energia? Então, subnível mais energético. Tudo bem, pessoal? Maravilha, essa foi a primeira aula desse resumo de conceitos básicos. A gente foi batendo bem rápido, certo? Um monte de conceito. No livro tá bem resumidinho, mas depois a gente entra no capítulo. No capítulo a gente vai falando mais devagarinho, né? Assim como a gente nas próximas aulas, nas aulas depois de resumo, você vai conseguir ver de onde surgem esses números, certo? A aula vai ser mais pausada. A gente ainda falta falar de alguns conceitos que tem nessa parte de conceito básico, que são principalmente ligação e geometria. Também tem a interação entre moléculas, né? Ligações intermoleculares, retículo cristalino. Isso a gente vai ver na próxima aula, tudo bem? Para a gente não tomar muito tempo de vocês aí no dia de hoje. Então, bons estudos e até a próxima, minha gente.